Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio Preview by KTO, temporada 2023-2024, a NBA tá chegando, eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, hoje é 5 de setembro de 2023, estamos gravando algumas horas depois do sacode que a Sérvia deu na seleção da Lituânia, já classificando-se, portanto, para a semifinal da Copa do Mundo e já jogando a Lituânia para o pré-olímpico mundial. Mas aqui é NBA, né? Deixa o mundial aí para as lives e para os outros conteúdos que ainda virão. Eu sou o Guilherme Tadeu, não sei se já havia dito, ao meu lado Lucas Nepomuceno, hoje vestindo, vocês não estão vendo infelizmente, porque isso é só um podcast, na verdade é felizmente, porque os podcasts deviam ter continuado só no áudio e ainda a gente seria então um dos maiores podcasts do Brasil. Lucas Nepomuceno está vestindo uma camisa da França de 98, com aquele galinho afrontoso. Tudo bem, Lucas? Alguma mensagem ao vestir a camisa da França de 98 no podcast sobre o Detroit Pistons? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, hoje um dia interessante aí para o mundo das camisas, viu, Guilherme? Curioso você trazer logo esse assunto, porque me preparando, né? Gosto de limpar a mente, Guilherme. Então, gosto de fazer uma caminhada matinal. Então, me preparando para um dia de muitas gravações, porque a gente tem o podcast aqui e tem a live mais tarde, né? 1h da tarde. Então, me preparando para limpar a mente, para poder pensar em belíssimas coisas a serem faladas, fui fazer minha caminhada, né? E na caminhada matinal, Gibas, cruzei com uma pessoa vestida de Nikola Jokic, né? E eu tenho uma pequena compulsão, Guilherme. Quem anda comigo lá na NBA House viu que todo mundo que tinha camisa do Phoenix Suns, eu falava com essa pessoa, né? Então, assim, na NBA House todo mundo tá com roupa de NBA, mas se tivesse alguém com a camisa do Phoenix Suns, eu paro para falar com essa pessoa. E nas ruas, Guilherme, eu tenho uma tendência muito grande de falar com pessoas com qualquer camiseta da NBA, né? Então, fazendo a minha caminhada... Agora, o que eu faço? Eu distingo, né? Se é uma camiseta de NBA ou se é uma camiseta daquelas fake jersey, né? Não me preocupo se ela é da China, né? Ou se ela não é 100% original. Mas aquelas da CIA, aí eu não falo, né? Aquelas que tem Dallas, aí a cor é vermelha e... Dallas Celtics, né? Tipo, Dallas Celtics. Aí, essa eu não paro pra falar, né? Mas quando é uma camiseta, né, assim, de NBA, eu tenho uma tendência muito grande a falar. E era uma camiseta do Jokic, com o patch do NBA Finals e tudo mais, né? E era uma moça caminhando com um Schnauzer, eu acho que é Schnauzer o nome desse dog, que é o dog do Tintin. E aí depois vocês me digam se é Schnauzer. É muito legal porque ele parece um idoso, né? Um dog idoso. Então, falei, poxa, essa camisa tá demais, né? E aí achei que ia ser uma pessoa que usa assim, poxa, usei a camiseta porque é bonita, sabe? Aí ela falou, depois de uma temporada dessa não tinha como, né? Precisei adquirir. Aí eu falei, pois é, né? E ainda eliminou meu Phoenix Suns. E aí, Gibas, eu queria saber, eu tava fazendo uma pequena investigação se a pessoa era realmente apaixonada. E aí ela fala, não, mas tudo bem, foi uma vingança de 2021. E aí eu falei, Que isso, velho? caraca, Encontrou. velho, Que isso, a NBA tá NBA tá disparada, velho. muito disparada, né? Então, tudo que você veste, Gibas, é um statement mesmo, né? E eu coloquei essa camiseta da França porque me sinto assim, né? Derrotado ainda pelo Mundial, então trago aí sempre mais. Ontem me diverti, assim, no mundo do pesar. Peraí, desculpa. Guarda essa frase. Tipo assim, é um statement pra sentir que eu ainda tô derrotado. É porque a França foi derrotada nesse Mundial? Ou porque lembrar da camisa da França lembra de Derrota do Brasil. derrotas? Ok, perfeito. Derrota do Brasil. Então, assim, ontem, para me divertir, né, fui assistir um pouquinho de Brasil e Argentina de 2010. Eu não entendi nada quando você começou a me mandar prints de tático. De verdade, o Lucas estava me mandando ontem, 10h55 da noite, prints táticos de Brasil e Argentina 2010. Eu não entendi Cara, o nada que ele Escola estava meteu um fazendo. monte de mid-range no último quadro, velho, inacreditável. Mas enfim, Gibas, tô nessa ainda, né, desse sentimento. E hoje, curioso, Guilherme, esse sentimento todo para baixo, se o Detroit Pistons é o time que a KTO mais
aposta no seu desenvolvimento. Estava preparado para essa, Gibas? Embora seja Não tava. o segundo time aqui do preview, e quer dizer que é o segundo time que a KTO acha que vai perder mais, só vai ganhar mais jogos do que o Detroit Pistons, é o time que tem a maior ascensão, segundo a KTO, de 10 vitórias e meia para essa temporada, né? A linha do Detroit Pistons abriu 27 vitórias e meia. Na temporada passada foram apenas 17 vitórias, né? Então tem margem para aumentar bastante. Mas ainda assim é curioso, né? Porque a gente passa pela off-season do Detroit Pistons e não necessariamente pensa assim, nossa, esse time agora vem para uma nova era, né? Mas pode ser um ledo engano. Pode ser um ledo engano achar que não. Porque esse time adicionou um dos meus melhores amigos do mundo da NBA, que é o Monty Williams, viu, Gibas? Foi uma grande contratação, o técnico mais bem pago da história do basquete. Salário, cara, salário proibitivo até, né? Se você pensar aí. Se Mas, você juntar que ele ainda tá recebendo do Suns, velho, que meu isso. Deus do céu, Tipo o daria para Vitor ele Pereira aí. comprar, daria para ele comprar muitas e muitas SAFs brasileiras, entre outras SAFs, mundo afora, Pô, né? tô Pode. chateado, Ronaldo, trazer o Zé Ricardo, velho. Se for Pô, não verdade, faz nenhum sentido, né, velho? Mas, cara, confia, né? Confia. Acho que assim, depois o pessoal Lucas, faz rima e ele fica puto. o Monte Williams sai muito valorizado da run que ele teve no Phoenix Suns. Já era, né, um dos caras mais queridos da NBA antes de assumir o Phoenix Suns. Todo mundo queria o Monte Williams, né? Monte Williams teve uma tragédia pessoal que o afastou das quadras por um tempo e sempre foi tido pro mundo NBA como o técnico, o próximo técnico que vai arrumar um ótimo emprego. Ele teve uma boa passagem antes do Phoenix Suns ainda no tempo de Hornets Pelicans e Hornets Pelicans porque tem que explicar porque teve um dia que eu postei uma coisa como se todo mundo já levasse de onda e tomei uma bronca de um ouvinte, né? Você está inventando um time que não existe, né? Que a cidade de New Orleans teve Hornets, depois virou Pelicans. Ele ficou assistente em algumas equipes e voltou à elite da NBA para comandar um Phoenix Suns em reconstrução e desde que chegou, mudou o time de nível. Acho que isso dá para dizer com tranquilidade. A mudança do time de nível vai se consolidando na medida que vão chegando e desenvolvendo novos jogadores via draft. E a gente pode dizer que o Suns se tornou um contender da NBA pelas mãos deste trabalho do Monte Williams de reconstrução de um elenco montado via draft, né, com jovens, com Devin Booker no centro, com Michael Bridges, com Cam Johnson, com DeAndre Ayton, e que conseguiu nesse núcleo, né, chegar à final da NBA, ter a melhor campanha da NBA. E o ano passado o time acelerou em busca de uma grandiosidade e acabou ficando pelo caminho. A chegada do Kevin Durant bagunçou um pouco o roster do time, até um pouco exagero falar isso, mas enfim, acho que mudou o caminho, mudou a ideia. A chegada do novo dono no Suns sinalizava que algumas coisas estruturais seriam transformadas, de fato foram, e uma delas até impensável, né? O Monte Williams, melhor amigo do Lucas da NBA, ele falou um dos, mas acho que dá para dizer que é o melhor, acabou ficando para trás na história do Suns. Suns foi em outra direção e Monte Williams ficou no mercado, né? E cara, um técnico desse tamanho, quando fica no mercado, ele deve ter ficado desempregado, sei lá, uma hora. Na hora seguinte, ele deve ter recebido ligações e começou a escolher para onde iria. E o caminho foi o maior salário da história da NBA. O Ele Detroit dizia que não Pistons queria, né, Gibas? Ele recusou algumas investidas do Pistons até o Pistons falar, cara, vamos botar mais dinheiro, né? Vamos foi botar sempre mais dinheiro. literalmente a frase dita nos bastidores de quem cobre o Detroit Pistons é que o Pistons fez uma proposta, até copiando a expressão usada no Poderoso Chefão incontáveis vezes, uma proposta que ele não pode negar. Geralmente, Lucas, no Poderoso Chefão, isso via assim, era muito dinheiro e uma arma na E cabeça, arma né? na cabeça. Não sei se eles fizeram isso com o Monte Williams, espero que não. O fato é que o Monte Williams vai ganhar todo o dinheiro do mundo para treinar um time que, vamos falar de nível técnico, como diria Carlos Alberto, é horrorosinho. Tem sido horrorosinho. Agora, Lucas, o time ter sido horrorosinho, o time está passando por um período em que o basquete é horrorosinho, não significa que é um time que só tem jogador horroroso, né? Pelo contrário, até eu diria.
Me parece que esse time ser horrorosinho é um problema mais estrutural do projeto, um problema mais de caminhos, de cultura, de o que você quer ser quando crescer, do que propriamente o montante de jogadores que eles conseguem botar em quadra. A saúde desses jogadores, acho que pode ser um fator. Enfim, Lucas, Detroit Pistons é ou não é horrorosinho? Bom ou ruim? Como diria o outro. Gibas, você sabe que um time ruim da NBA, né, ainda é bastante bom, né? E o Detroit é mais ou menos por esse caminho, porque a gente olha para o elenco em comparação com os outros e fala, cara, isso aqui não tem condições de competir esse ano ainda, né? Mas você olha peça a peça e você fala, cara, como é que eu vou dizer que o Bojan Bogdanovic não é um baita craque, né? Como é que eu vou dizer que o Cade Cunningham não é uma das grandes estrelas jovens da NBA? Como é que eu vou dizer que o Jaden Ivey não é um jogador que eu gostaria de ter no meu time, né? Assim, a verdade é que vai acabando rápido, né? Esses motivos para que o Detroit fique ainda um time interessante. Mas ainda assim tem outros jogadores que vieram para dar um núcleo de veteranismo, né? Para não ficar uma coisa tão em aberto, né? Para não ficar uma coisa tão vamos deixar a juventude, vamos esperar a juventude se criar, sabe, Gus? Para não ficar tão o processo do Philadelphia 76ers. Eles têm, por exemplo, para banco, Monty Morris, tem Alec Burks, tem Joey Harris, né? São jogadores já com rodagem por equipes veteranas, equipes que já disputaram coisa na NBA, né? São veteranos que já disputaram playoff, já jogaram partidas importantes, além do Bojan Bogdanovic, né? O croata, lógico, que foi ano passado um dos grandes destaques do time, especialmente depois da lesão do Cade Cunningham. Mas tem ainda Jaden Ivey, tem o Jalen Duren, né? Um novato do ano passado, um big que corre bem, protege o aro, trouxeram o James Wiseman também para brigar ali naquela posição, renovaram com a Isaiah Stewart, né? Muito conhecido aí por correr atrás do LeBron James nas quadras. Acho que é a única pessoa que pode bater no peito e dizer eu corri atrás do LeBron para bater nele, né? E o LeBron correu dele, viu? Então, não precisou correr porque chegou um monte de gente, né? Assim, se você tenta agredir o LeBron, Guilherme, imagina o tanto de gente que se voluntaria para impedir isso, né? Claro. Então ele não precisou correr, mas ele tava ligeiro ali, né? Se o Isaiah Stewart chega perto, Cara, não ele vai... foi aquela corrida de hold me back, né? Assim, Não, tipo, foi uma corrida de ele cara. tentou arrastar as pessoas, né? Tentou arrastar sinistro. Mas enfim, Gibas, tem bastante jogador ali que a gente olha e fala, poxa, dá um caldo, né? E aí nesse draft trouxeram o Ausar Thompson, não é uma escolha que eu goste num primeiro momento, eu acho que tinha jogadores, assim, olhando os prospectos, o Ausar Thompson não era um que me atraía tanto, mas é um talento físico impressionante, com um arremesso um pouco melhor do que o do seu irmão, é o que dizem, o cabelo um pouco menos aesthetic, mas também ainda com bastante imponência, e um jogador que o Pistons vai colocar em quadra para ver o que ele pode fazer, né? Para defender, para, enfim, para ver qual é o tipo de entendimento que ele vai ter de cara com o Cade Cunningham. Além desses, Gibas, tem algumas apostas, né, que já estão com prazo de validade quase se vencendo, né? Killian Hayes teve um bom ano passado. Ele teve um péssimo ano de calouro, né? E de lá para cá vem evoluindo gradativamente, numa velocidade menor do que os seus fãs esperam, mas encorajadora quando você pensa onde ele estava no seu ano de calouro, né? Então, assim, eu não estou pronto para dizer que o Killian Hayes está com o pé fora da NBA, mas vai precisar jogar, né? Precisa conquistar o espaço. E esse ano ele vai ter uma concorrência interessante ali, que é o Marcus Sasser, um draft que você curte bastante, né, Gui? Você sabe que ele pode chegar para jogar, sabe que ele é um cara que o Pistons não pegou de bobeira, né? Tá por ali também. E outro que tá com prazo de validade quase se vencendo, Marvin Bagley terceiro, né? Marvin Bagley the third, jogador que já conseguiu um segundo contrato, muito famoso por ter escolhido antes do Luka, né? Ter sido escolhido antes do Luka. Tem uma chance grande de samboísmo, né, na carreira dele, e que é o jogador que foi escolhido entre o Joaquim Olajuwon e o Olajuwon, né? Adoro falar Olajuwon, e o É porque Jordan. você usa o J latino, né? Eu sou desses. Sou rota. Cara, tem um E. dinossauro. Desculpa ter que falar de dinossauro, né? Mas minha vida é Não, tem que falar. dinossauro. O francês só fala de dinossauro, velho. Cara, Ok. no começo era bem fofo.
Pô, mas toda hora dinossauro. Aí eu arrumei um ukulele pra ele agora. Sabia que tem um argentinossauro, Gibas? É isso que eu ia dizer. Tem um argentinossauro, que é um clássico dos Mentira que dinossauros. você ia dizer isso. Eu ia dizer, na verdade, eu ia usar falar, tem o argentinossauros, que é o argentinossauro mais famoso, mas tem o Riojasauro, que é um. Cara, você sabe todos esses nomes, todos. Ele fala uns nomes que eu não sabia que existia, eu vou pesquisar, existe mesmo. Aí o Riojasauro é uma das maiores dificuldades que ele tem para falar, porque, enfim, né? Riojasauro, que é de La Rioja, o dinossauro é de La Rioja. E aí, qual que é a boa, né? Qual que é a boa nessa discussão toda? Né? Dinossauros latinos a gente Tem curte, muitas né? boas, Gibas. Qual a Tem um melhor? dinossauro, Tem que dizer tem assim, um qual a melhor? dinossauro aqui da região de Maringá. Tem um dinossauro descoberto aí pelo trabalho da Universidade Estadual de Maringá, com pesquisadores de outras universidades. Então, conheço um dos colegas que trabalham na pesquisa, um salve para ele. Acho que a gente até contou aqui no episódio na ocasião. E aí, eles teve uma exposição para falar do dinossauro, tal, que vai ficar o nome Dinossauros Paranaenses, né? O nome Então, dele vai ser esse? vai, Dinossauros Paranaenses. Agora, eu não sei se vai ser Como se fosse o paranaense, Mussum tá? falando dinossauro paranaense. Cara, é porque parece que a comunidade científica gosta bastante de homenagear Mussum quando vai usar Mas na os Argentina não, que nomes. eles botam um nome bem de boa. Argentinossauro. Tranquilo. Então, na verdade, é dinossauros, né? A gente Ah, fala é? dinossauro. É, pô, tem um Pô, nome na musiquinha científico e que eu tem um conheço é nome. Argentinossauro, só. Não, tem um nome científico e tem um nome. Pode Tem um nome ser que se popularizou. Maringossauro? O Então, popularizado. não é Maringá, porque é na região, né? É na região, é um pouco mais longe, assim. Mas a gente vai ficar com. Já foi publicado, viu? Na Nature, já consolidado o dinossauro paranaense, tá? Cara, se o Francisco não for de fato um jogador da NBA, que eu espero que ele seja, Cara, tá eu difícil não vou porque achar uma ruim. bola ali ele fala, isso aqui é um crânio de um parasaurolofo. Tipo, ele vai nessa. Então, eu não vou achar ruim se ele for um paleontólogo, né? Que estuda os dinossauros, que descobre essas coisas. Ah, Porque eu cara, preciso muito entender como é que eles pegam ossos e montam um dinossauro, assim. Porque sem ter. Porque se eu pegar um quebra-cabeça, eu olho como é que. Eu vejo a figura, eu consigo montar, né, Guilherme? Agora eles precisam ter a criatividade de saber como é que era o dinossauro para poder encaixar os ossos, né? É muito estudo isso aí, velho. O Francisco deve saber pelo menos começar a responder, Tem que porque achar todos os ossos, né? Porque de repente tem uma asa que não acharam. esses dias ele olhou pra mim e falou assim: o nome desse é fóssil, porque era osso, né? Ah, Então ele já tá no caminho dessa resposta, viu? Mas por cara. enquanto, acho que o Ryohasauro. Enfim, Lucas, estava falando isso porque você falou Gibas, do. coloca uma bola com dinossauro, uma bolinha de basquete com dinossauro, É né? o Com Toronto fotinha de Raptors, dinossauro. né? O É Toronto Raptors é a isso. minha A maior tabela opção. do Toronto Raptors. É, Tem que tô indo fazer que se nessa apaixonar linha. pelo basquete nesse caminho, Gibas. Pelo amor Pô, de ainda Deus. bem que existe o Toronto Raptors, né? Imagina como é que seria se Pega não esse existisse. logo novo que o NBA Paint fez, do Toronto Raptors, e Então, dinossauro, não, né? tem um dinossaurão. Então, Gibas, passamos pelo elenco aqui do Pistons. Como você se sente vendo esse elenco? Como é que você se sente, hein? Quem ele É, pensa que é? tendo em casa, supapá. Cara, primeiro, né? É um time horrorosinho na montagem, na ideia. Agora, talento tem de sobra. É até curioso que a galera de Detroit tá um pouco esperançosa, até animadinha, porque o Cade Cunningham tava no elenco do time aspirantes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um time que tá jogando no Mundial e tem o Sim. time da molecadinha, né? Que tipo, é a próxima seleção dos Dizem Estados que o Unidos. Kay teria recusado o convite, que teria ido só aceitou treinar, mas teria recusado ir para a Copa. Não Isso, sei. mas aí ele foi jogar nesse time da molecadinha. E aí teve um amistoso do time da molecada contra o time que foi pro Mundial. E o Cade deitou em todo mundo. Diz que o Cade deitou no jogo. Foi o craque da parada. E a galera tá falando, pô, olha aí como ele belongs, né? Assim, como ele pertence à elite, né? Como ele é o cara é o futuro da NBA na posição. Existe mesmo esse debate, né? Que o Cade Cunningham pode ser o futuro da NBA na posição, como se fosse uma espécie de versão adaptada ao jogo de hoje do que era o Chris Paul, né? Assim, do que chegou a NBA o Chris Paul. E o próximo Chris Paul, né? Na linhagem do Chris Paul Tem seria que matar a bola. espetacular. Tem que matar a bola e ele não mata, né? Acho que esse é um dos dramas. Mas assim, sim, o Cade é esse amador, né? Muito alto, quase 2 metros, uma visão de quadra que bota todo mundo para jogar com seus passes. Primeira passada basicamente imarcável, um amador clássico, mas também muito agressivo,
Conclusão, próxima sexta de ótimo nível. Falta matar a bola. Na NBA ele chutou até agora 30%. A sua segunda temporada foi pior que a primeira, matou só 27%, mas jogou bem pouco. Mas enfim, uma amostra de 12 jogos, ele matou 27%, é horroroso. Mas enfim, o Cade é o centro de tudo. O Cade enquadra uma avaliação, um tipo de esperança. Cade machucado, e esse é o outro problema, porque o Cade não é um jogador que está sempre disponível. E aí a gente vai ter que refletir se é porque de fato ele tem problemas físicos que não são assim, adaptáveis a jogar um pouquinho fora do 100%, ou porque o Detroit Pistons simplesmente ao longo dos últimos anos achou melhor, cara, nós estamos num processo aqui que uma derrotinha não viria mal, então espera mais um pouquinho para voltar. A impressão que dava é que algumas das lesões dele que o tiraram de quadra poderiam ter sido, assim, se ele fosse um time competitivo, que estivesse brigando por alguma coisa, daria para voltar antes, né? Aí, assim, vamos tentar montar o time, Lucas. Acho que, vamos, assim, nas condições ideais, tá? Condição ideal, que nunca acontece na NBA, mas vamos tentar. Cade, posição 1, Jaden Ivey na posição 2, e aí dá para jogar, o Jaden Ivey é mais baixo do que o Cade, mas dá para jogar os dois. Bojan Bogdanovic na 3. Kiba, você tá. Mas peraí, é o elenco pra ganhar jogo ou é o elenco É, pra eu. é o elenco, assim, vai começar o campeonato. Temos que ganhar o Tá, jogo mas hoje. é porque às vezes eu posso pensar assim, eu quero ganhar o jogo, mas não esse jogo agora, eu quero ganhar o jogo com frequência do meio pra frente da temporada, né? Ou da próxima temporada, né? Porque aí talvez o Jaden Ivey não seja o cara pra começar jogo agora, né? Eles têm, por Que ainda exemplo, o não tá Monte Morris pronto. pode jogar ao lado do Cade se quiser, né? Assim, esse fit, eu ia chegar nisso. Todos esses fits, assim, na posição, tem problemas de espaçamento, né? Porque, assim, você tem um dos melhores chutadores da NBA, que é o Bojan Bogdanovic. Você trouxe o Joe Harris, que é outro super chutador. Você tem alguns jogadores da posição 4 que conseguem meter bola, né? O Isaiah Stewart, que ficou famoso aí por correr atrás do LeBron. Ele é um chutador aceitável para a posição, 30 e poucos por cento, um volume até que razoável. Assim, é possível você jogar com esses guardas, mas assim, me parece que todos esses, Monte Morris, Cade Cunningham, Jaden Ivey, não tem, assim, não conseguem ser ameaças fora da bola justamente pelo aproveitamento baixo de 3 pontos. O Jaden Ivey é um criador, o Monte Morris, cara, o Monte Morris já virou a carreira, né? O que vai ser a carreira dele? Tentar sobreviver como um backup point guard. Acho que ele tá sólido para isso, vai ser um bom jogador para isso e tá conseguindo sobreviver um pouco mais fora da bola, é um chutador aceitável. Então, assim, vamos fazer essa rotação, então, que fica um pouco mais amplo, né? Monte Morris, Cade e Jaden Ivey jogando boa parte dos minutos na posição 1, 2, e os minutos que sobrarem, você desce um pouquinho o Bojan para jogar alguns minutos, você tem um pouquinho de Alec Burks ali, que eventualmente joga, um cara que Se eu dei o Killian Hayes, o cosplay de Cade então, Cunningham? o Killian Hayes, a impressão que eu tenho é que é o ano dele virar jogador ou não, né? Ele vem de uma temporada boa, 21 anos, 10 pontos por jogo na NBA, não é ruim. Agora, não chuta, não é confiável, né? Comete turnovers em profusão. É um jogador que a primeira passada não é tão legal. Eu tô comprando as suas ações de Killian Hayes, você tá vendendo Pode muito comprar, barato. pode comprar. Tô Tô bem fora querendo. dele, tô bem fora do plano do Kylian Hayes. Mas enfim, é um prospect, né? É um jogador de elite ainda que também tá nesse bonde aí. Cara, mas eu acho que assim, que é pra ganhar jogo e tal, acho que o Alec Burks contribui até um pouco mais, assim, sei lá, pode, Ok. pode chutar fora da bola e tal. Aí, enfim, esse é o que eles têm E o Marcos Sasser, né? Que eu Chutar fora acho. da bola é tipo o Bruce Bowen? É, os dois, Ok. né? Chutar Chutou sem precisar ficar atletas. com a bola o tempo todo, sabe? Boa. O Marcos Sasser, eu tenho a impressão que é o cara que não começa o ano jogando e termina o ano jogando 25 minutos, assim. Porque um cara vai estar machucado, ele vai ficar melhor que alguém aí. Mas assim, acho que ele não começa na rotação, mas eu gosto bastante desse, como o Lucas já disse. E aí, Lucas, você tem o Alzar Thompson, que é para ser um 2 barra, forçando um pouco 3, meio undersized, né? Porque ele não é tão alto para jogar na 3, mas assim, você tem muito talento aqui na posição 1, 2, como a gente já tem falando. Você vai ter que fazer em algum momento uma linha que tenha pelo menos 3 guards, contando o Bojan, contando o Alzar, contando o Bogdanovic, contando o Jaden Ivey, contando, claro, o Cade Cunningham.
Então você tem um problema também de tamanho aqui, porque primeiro, você não tem um 3 confiável, claramente não. O 3 que você vai botar é um 2. O Rosa Thompson, ele tem um wingspan de quase 7 pés, né? Ele tem o tamanho dele, é o que? 6'7", por aí. Sabe o que eu acho que o Monty Williams vai fazer, velho? O Monty Williams vai chegar no Rosa Thompson e vai dizer, ô, Rosa, vê tudo que o Michael Bridges faz. Vê tudo que ele faz. Eu conheço o Michael Bridges como poucos, né? Então eu vou te dizer que tudo que ele faz, você tenta imitar. Faz cosplay de Michael Bridges aqui, que você vai ficar muito rico, cara. E aí não é pra olhar esse Michael Bridges do Nets, né? Pra olhar o Michael Bridges do Suns. Eu acho que Eu acho o Monte... diferente, cara. mas assim, é um cara que tem o bração, tem uma capacidade atlética, ele vai ter que defender. Eu acho que ele não vai ser um elite nem playmaker, nem scorer na NBA tão cedo, né? Então, assim, fazer todo o resto. Se ele fizer todo o resto, vai ser titular incontestável aqui e vai ser ótimo para a carreira dele, né? Sim, eu vou falar a real aqui, Lucas. O que eu vi dele do Overtime Elite, cara, eu vou falar uma palavra meio preconceituosa. Eu acho que não conta. Então eu não sei que tipo de jogador que ele é. Eu queria ver na Summer League, mas ele mal jogou também, né? Machucou no primeiro jogo. Esse foi o Amen Thompson, não foi? O Alza jogou, verdade, perdão. Os dois jogaram na coisa. Enfim, Lucas, não sei muito bem o que vai ser o Alza Thompson. Vou esperar um pouco. Mas enfim. E aí, Lucas, se você sobe para a posição do garrafão, aqui, assim, tem apostas, né? Tem duas apostas gigantescas de jogadores com imenso pedigree, né? Foram draft alto, foram o melhor jogador da sua geração no college, no high school, chega no college com muita moral. E na NBA, desastrosas carreiras, né? James Wiseman e Marvin Bagley são de timelines diferentes, por isso que eu acho que é um pouco injusto colocar no mesmo pacote, mas é inegável que eles têm a mesma trajetória, né? O Bagley olha pro Wiseman e fala, eu sou você amanhã e ontem, né? O Wiseman espera e fala assim, tomara que ontem, mas amanhã não, né? Então, é um dilema. Porque o Wiseman é bem mais novo, né? De 2001. 2 anos mais novo, não é bem mais novo, 2 anos mais novo. Cara, fez muito sentido o que você disse, Gibbs, que o Detroit foi atrás do Wiseman e deve botar do lado, assim, no locker, né? Vou botar você do lado do Marvin Bagley, pra todo dia você olhar pra ele e falar que você não quer se tornar isso aqui. Eu sou você ontem, mas amanhã não, né? Acho que os dois têm uma trajetória de contextos que não viabilizaram a sua ascensão, e acho que o Wiseman tem mais tempo e o motivo de não ter jogado no... Uma coisa é você não conseguir jogar minutos no melhor time do século XXI. Outra coisa é você não conseguir jogar no Kings, né? Então, assim, tem motivos diferentes aqui. Acho que o Kings estava desesperado para que o Bagley fosse útil e o Bagley não conseguiu ser. Diferente do Warriors com o Wiseman, né? O Warriors sabia que o Wiseman poderia em algum momento contribuir, mas não estava disposto a pagar o custo que tem colocar um jogador que ainda é muito jovem. Agora, o resto, a gente tá falando de duas apostas, né? Cara, o resto é o cara que botou o LeBron para correr e não tem mais, Lucas. Nós estamos diante de um time que vai ter que encher de guarde, inclusive na posição 4, né? Então, não tenho ideia do que o Monte vai fazer. Eu não acho ruim, velho. Acho que o Monte vai usar bastante line-up baixa, sabe? E não claro, tem problema de desculpa, jogar. esqueci um dos maiores nomes do time, dos maiores apostas do time, Jalen Duren. Esse sim, Lucas, parece o cara que tá confortável no mundo NBA, sabe? Assim, pô, esse cara, ele tá no mundo NBA muito satisfeito de ser quem ele é, sabe? Ele não... Para ele não é um drama que a NBA seja a liga dos alas, que seja uma liga que os pivôs têm que trocar e defender lá fora, uma liga que o pivô tem papel de protetor do ar, ring runner, que o pivô não precisa jogar poste baixo, ele não precisa desse touch. O Bagley e o Wiseman, eles precisam receber bola no poste baixo, eles precisam quicar, eles precisam que o time gire para dar opção para ele, o jogo passa rápido demais. Eles olham para o passado e falam assim, poxa, lá em Duke não era assim, lá em Memphis não era assim. Cara, o Jalen Duren tá muito confortável na pele que a NBA ele traz para hoje, né? Ele é um pivô que troca,
É um pivô que protege aro, é um pivô que corre, é um pivô muito jovem, né? Ele é de 2003, de novembro de 2003, né? Tem só 19 anos ainda. Esse é um jogador que eu tenho certeza que o Monte vai olhar para ele e vai falar: bom, esse aqui é um pouco que É o meu o Eiton. eixo. É o Eiton que defende, né? É o Eiton que defende que não tem aquele chutinho gostosinho que o Eiton tinha também, né? Acho, Lucas, que o frontcourt baseia-se muito no que o Jalen Duren é capaz de ficar em quadro, capaz de jogar, e o backcourt é muito baixo e cheio de jogador interessante. É um elenco esquisitinho, né? Mas tudo bem também, né? Não tem problema. Esse elenco, Gibbs, tem que ser tratado como ano 1 de projeto, né? Esquece que você já tá com alguns anos draftando lá em cima, que já pegou o Killian Hayes alto, que pegou o Cade Cunningham alto, que pegou o Jaden Ivey alto, que pegou o Asa Thompson alto. Você trouxe um técnico agora, você tava com o Danny Case, velho. Um cara que você trouxe para ganhar jogo. Agora você trouxe um técnico e deu um contrato gigantesco para ele criar uma cultura, né? Então tem que ser tratado como ano 1 de projeto. Acho que o Monte vai experimentar bastante, vai colocar muito jovem para jogar, não tem problema. Eu acho que desses bigs, cara, eles têm Jalen Duren, tem Isaiah Stewart, tem James Wiseman e tem Marvin Bagley. Só precisa jogar um por vez, no máximo dois, por, assim, sabe? Dois só se for com, sei lá, o Bagley, que ainda não espaça, mas com um espaçamento teórico, o Isaiah Stewart com um espaçamento assim, por alguns minutos, sabe? Se você estiver jogando junto com o Joe Harris e Bogdanovich ao mesmo tempo. E acho que eles vão botar na 4 o Ozar Thompson, o Bogdanovich, o Joe Harris, enfim, até o Alec Burks pode ficar defendendo os caras ali. Vamos botar esse time para correr, vamos colocar esse time para dar volume, vamos colocar esse time para se conhecer e ver jogar em velocidade, jogar em transição, jogar com Cade Cunningham e Jaden Ivey, né? Ver o que eles podem fazer e evoluir aos poucos. Acho que até por isso aqui a minha recomendação é de under, né? 27 vitórias e meia, acho que é muito para um Pistons que a gente acha curto o elenco, acho que tem veteranos melhores do que ano passado, beleza, mas é um elenco curto. Então, se você pede o Cade Cunningham, e você tem perdido bastante o Cade Cunningham, esse time dá muitos passos para trás, né? Então, se ele não joga 70 jogos, por exemplo, é um outro tipo de Detroit Pistons já, né? Então, acho que o Monty Williams vai sem tanta pressa, e acho que o under é até bem tranquilo e recomendado. Acho que pode ser um time pior do que o Washington, fazer uma campanha pior do que a do Washington Wizards, dependendo de quão disponível vão estar as suas estrelas jovens. Dito tudo isso, Gibas, é um time aí para ficar de olho, viu, Guilherme? É um time para a gente olhar daqui a alguns anos e falar, caramba, sabe? Você tem alguma peça brasileira de entretenimento para comparar com Detroit? Porque eu vou dizer uma aqui. Sandy Júnior, a Sandy, no caso, né? No começo da carreira, na época do Maria Chiquinha e tal, que era super problemático, que você olhava ali e falava, pô, tem uns gritos aí no meio, né? Mas interessante. Dessa idade já tá num nível interessante, né? Pode ser que daqui a alguns anos desabroche. E, pô, a Sandy virou um dos grandes assuntos do país, né? Não estava pronto para esse caminho, não, né? Tava Ok. pensando, de repente. De repente, em um Celton Mello, antes de ir para os caminhos que foi. Porque o Celton Mello, vamos falar a verdade aqui, né? O Celton Mello é considerado um dos grandes atores brasileiros, mas ele ficou para trás, né? Vai falar grandes atores brasileiros hoje, o pessoal mete um Wagner Moura antes do Celton Mello suave. Ah, você tá dizendo então que você tá falando de maneira geral o Detroit Pistons, O Detroit Pistons hoje, a enquanto impressão que eu franquia. tenho, não, quanto projeto, ele tem uma Ok. vibe, olha, posso ser muito promissor, posso estar voando, né? E aí, de repente, estou fazendo mecanismo. Hum. Entendeu? Assim, pô, legal pra caramba. Ó, o cara tem umas coisas bem legais, essa O narração cara bem fez o Cusco, incrível. velho. O cara foi a Pô, voz do Cusco na Nova do Imperador. quer falar mal disso, né? O cara tem projeção. Agora, pra isso acabar fazendo mecanismo, pô, não é muito difícil, viu? Eu não quero vender esperanças aqui pra nossa querida torcida do Detroit Pistons, né? Então, fica Cícero um pouco. Melo, né? Cícero Melo, pô. Quer mais? Quer Adriana mais? Buquerque. O brabo. Um salve pro Adriano. TikTok, viu? Adriano Buquerque.
E grande elenco, né? Então vou mais nessa linha. Você calma um pouco. Não sei se eu gosto desse olhar. Primeiro porque eu curto muito Depende, Selton Mello, mas né? é isso. Pode ser que eles sejam o Selton Mello da NBA. E quem gostar vai gostar. Quem achar um pouco. Ok. Vai ter ótimos momentos, né? E que podem ainda estar por vir, por que não, né? Sim. É bem importante, não é uma análise. Eu não tô falando aqui de Claudio Heinrich, tá entendendo? Eu não tô falando Você não aqui. tá enterrando aqui o Selton Mello. Não, peraí. Eu só tô dizendo assim: existiu um potencial de ser incrível. Ficou legal, mas com ponderações. É mais nessa É linha. porque ali, final dos anos 90, até, sei lá, começo dos anos 2000, o bicho era incontestável, É né? isso. É. Era o Al Você pega assim, comédia Pacino. privada, Isso. aí você pega, sei lá, Ele era o Al Pacino ali em Sérpico. Auto da É Compadecida, isso, é isso. Você pegou meu ponto. Videla, Você pegou meu ponto. Agora o cara fez mecanismo, entendeu? a Mulher Invisível, até a Mulher Invisível, assim, que ele tinha que Era fazer. engraçado, era meio É, Globo, mas beleza, é. sabe? A Mulher Invisível acho que pode ter sido um turning point, viu, Gibas? Cara, a gente tem que falar mais assim sobre esse debate Selton Mello, porque pra mim É. talvez seja aí o Cade Cunningham da cultura Será que a nacional Mulher aí. Invisível pode ser a Elsa Thompson? Você pensa que é uma boa ideia, aí você fala, porra, Elsa Thompson, velho. A Mulher Invisível, como é que vai dar errado, né? Luna Piovani, contracenando sozinho, com as paredes. E vai dar bom, tô seguindo. Aí depois. Pô, espero que não, viu, Gibas? Espero que não. É, Detroit Pistons, você já venceu. é o seguinte, é bom ficar bem claro, né? Tem sinuosidades assim nesse caminho que nós tomamos Ok. aqui. Não é uma linha reta de argumento, hein? Peguem as Sim. minúcias, né? As coisas podem ir para os dois lados. Lucas, o que pode ir para os dois lados também é o nosso querido ouvinte, né? Que está aqui agora e pode ou não escolher apoiar o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um projeto de mídia independente que produz conteúdo. Eu vou usar a palavra diário, porque eu acho que é diário mesmo, mas se não for diário, sei lá, 5, 6 vezes por semana. Podcasts todos os dias da semana, em redes sociais todos os dias, muita cobertura de basquete de todos os níveis, né? E com muita vontade de continuar existindo, continuar crescendo. E para isso criamos um programa de financiamento coletivo que basicamente se estrutura a partir de uma grande quantidade de séries de podcasts exclusivas que nós oferecemos em troca do seu apoio. Veja bem, claro que o motivo principal do apoio é a continuidade do projeto, mas a gente quer que seja também um programa de assinaturas para você receber alguma coisa em troca por assinar o Café Belgrado. Então é o seguinte, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que a gente produz, e são muitas séries. Vou dar até um exemplo de uma aqui, que nós estamos falando muito disso. Nós temos uma série que chama Belgrade Madness, em que a gente analisa cada uma das classes de draft de 2000 a 2015. A gente entra na classe, fala dos debates que estavam acontecendo na época, quais jogadores deram certo, quais não deram, quais jogadores que ficaram bons, mas não tanto, quais jogadores que foram os maiores busts, quais as melhores carreiras, enfim. De 2000 a 2015, tudo muito mapeado, viu? Com muito cuidado, com muita pesquisa, com muita reflexão. Essa é uma série que é exclusiva para os apoiadores. Tem todas as classes de 2000 a 2015. Pô, por que não tem as outras? Porque a gente tem que esperar andar um pouco para ver o que vai acontecer com as carreiras dessa galera mais adiante, né? Então, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, a partir de R$ 23 Peraí, você... Gibas, repete. Para ajudar a manter o projeto e ter Isso, acesso a todo esse caminhão de coisa exclusiva aí, isso, é só perfeito. R$ 12? R$ 12 você desbloqueia tudo isso. Caramba, Você faz velho. isso lá pela Orelo, lá na Orelo, orelo.com.br ou cafébelgrado.com.br. Você digita esse endereço, já vai lá para o site da Aurelo. Por lá você assina, por lá você desbloqueia, por lá você ouve todos os episódios. Cara, é um espaço incrível assim para produtores de conteúdo. Fica até a dica se você é um deles. cafébelgrado.com.br. Com 12 é o plano mais básico, assim, você já consegue ouvir tudo isso. Com 23 você consegue ouvir tudo isso e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. E Lucas, ontem Caramba. tivemos, hein? Fui tentar adquirir um sanduíche, Guilherme, via iFood. Aí tinha a opção lá, batata. Era R$ 14 a batata.
A batata? Batata É. frita? Batata, R$14. Que isso, cara. Informação aí, né? Impressionante. Lucas, um salve aqui para muita gente que chegou nos últimos dias com apoio a Será Dan que é muita Sandler, né? gente mesmo? Não, Guilherme? tem os apoios da Dan Sandler, que são as pessoas que voltam a apoiar o Belgradão, né? Um salve a todo mundo que torna possível esse projeto fazendo isso. E um salve especial para Gaia Lima. Gaia Lima chegou a Ô, Gaia. 6 minutos. Gaia Lima, apoiadora de Giannis, hein? Vai vir pro Giannis. Muito obrigado, Gaia, pela força. E Kibas, ontem o Gabriel Andrade entrou no Giannis, apoiou o Belgradão, entrou no Isso, eu ia falar Giannis dele. e disse que se inspirou a entrar no Giannis, se viu obrigado a entrar no Giannis pela especulação do Zé Pereira ser filho do Sérgio Luna. Então, um salve especial pro Gabriel Andrade. E eu aproveito para passar o nome dos últimos que giraram aí o apoio, que sempre ficam aqui pra gente na Aurelo. Então não é muito. Depende muito da hora que a gente vai gravar, não é muito consistente, mas sempre fica o salve, né? Pro o Marcos Takahashi, o Guilherme Pimento, o Igor Santos e o Gustavo Lobo. Foram os mais recentes aí que viraram o mês, viu, Lucas? Então, um salve para todo mundo que torna o Café Belgrado possível. É isso, Gibas. Seguinte, acompanha o Café Belgrado, dá uma olhada no YouTube do Belgradão. Live, se você não tiver na hora, você pode assistir depois. Fiquem atentos aí, cobertura de Mundial continua no Café Belgrado. Esse é o destaque final, Lucas? Esse era o meu destaque final, Gibas. Caramba, o meu destaque final é esse. Então, fiquem atentos às lives também, sigam as redes sociais todas. E eu acrescento uma informação aqui, informação um pouco tristonha, né? Lucas, a FIBA confirmou a Liga Sul-Americana sem time brasileiro. Sem time brasileiro. Nas últimas 8 edições, 2 delas não. Assim, das últimas 8, dos últimos 10 anos, 2 anos não tivemos competição por conta do Covid. Então, das últimas 8 edições, desde 2013, 7 campeões da Liga Sul-Americana brasileiros. A Liga Sul-Americana é a segunda principal liga do continente. 7 vezes sem Brasil, com o Brasil campeão, dessa vez sequer Brasil entre os clubes participantes. É uma pena porque é uma competição bem legal de acompanhar. Esse ano o campeão vai ficar com asterisco, né? Pô, ganhou, mas não tinha time brasileiro. Isso tem a ver com a cisão entre NBB e CBB, de que a gente tanto falou aqui, e que existe agora uma grande tensão para saber sobre a BCLA, a liga principal do continente, que, seguindo esse mesmo cronograma, não teria brasileiro, e o Brasil fica fora de todas as competições em qualquer nível. Drama, meus amigos, é drama. Já conversamos bastante sobre isso, mas quis trazer essa atualização. Valeu, forte abraço e a gente se vê.